O jornalista, o papel dele é pegar essa confusão monumental, esse universo de informações desencontradas e tentar estabelecer um mínimo de ordem e de organização e de priorização das notícias para o leitor. Isso aí é, digamos, o jornalismo no padrão tradicional, né? Com internet, redes sociais e interatividade, o jornalista tem que ser fundamentalmente um mediador. O sujeito que ouve todos os lados, expõe os dados e não fica mais dono do pedaço como é até hoje, né? Com 12 anos nós tínhamos um grupo em Pós chamado Grupo Gente Nova. Grupo Gente Nova que era um grupo de ação social, foi criado em Belo Horizonte para combater a JEC. Mas lá em Poços a JEC tomou conta, né? E eu era mais novo que a geração, digamos, eu era uns 3 anos mais novo aí que o pessoal que tocava o GGN, daí virei secretário de comunicação lá e precisava fazer um jornalzinho. Eu acho que devia ter 12 para 13 anos. E daí eu fiz o primeiro jornalzinho lá, mas eu já tinha me apaixonado pelo jornalismo, muito por influência da minha mãe, do meu avô também. Meu pai era farmacêutico, mas gostava de escrever sobre esporte. E meu avô era muito amigo do Carlos Lacerda. Então, digamos, quando eu fiz 15 anos aí, estava de férias, pedi para o meu pai conversar lá com o padre Trajano, que era do Diário de Poços, para mim passar as férias lá trabalhando, fazendo jornal lá, né? Então, estava desde sempre. E quando eu vim para São Paulo, no primeiro ano já consegui emprego aqui. Eu, de um tempo para cá, já nos anos 90, já tinha um excesso de informação que acabava nublando muito o que era relevante, o que não era relevante. Então, quando eu centro num tema específico, é continuado, daí eu caio de cabeça e fico compulsivo aí juntando informações, né? Mas se você pega hoje o conjunto de informações que sai diariamente nos jornais, você percebe que não tem peso, é irrelevante. Criou-se um mundo tão artificial que não tem muita linkagem com o mundo real, sabe? Então, eu diria que eu leio todo dia aí uns 2, 3 jornais, ano passando, mas rapidinho. Vou em artigos, muito mais em artigos de fundo do que... Quando você tem aquele monte de informação, muita informação, sem estar organizada, estruturada e hierarquizada, não é nada. Então, o papel do jornalista é pegar aquele monte de informação, aquela montanha de informação, organizar, estruturar e dar uma lógica. Eu participei de algumas coberturas bem polêmicas aí. Foi o caso aí da CPI dos precatórios, que eu acabei me insurgindo contra toda a cobertura de Brasília. Você tinha lá um golpe que foi dado, esse golpe começou em São Paulo, com o Maluf, depois se espalhou pelo Brasil, através de um banquinho do Rio, e a cobertura lá focava nesse cara desse banquinho do Rio. Só que era um golpe que começou com o Maluf aqui, que passava pelo Gilberto Miranda, que era senador. Eu falei, mas não é possível um banquinho. Se perguntava aqui em São Paulo quem conhecia o banquinho, ninguém conhecia. Eu falei, não é possível um golpe desse com um banquinho. Então foi interessante, foi um mês de tiroteio, que eu desenvolvi uma outra tese. Falei, isso começou com o Maluf, os empreiteiros. Ele ganhou dinheiro aqui, resolveu terceirizar e chamou esse sujeito para terceirizar. E você tinha uma tese, daí você tinha aquela montanha de informação que as sucursais despejavam diariamente de São Paulo, mas eram informações desestruturadas. E o que eu fazia aqui era ir pegando aquelas informações, de acordo com todo lógico, e sistematizando, levantando informações sobre como eram os golpes no mercado financeiro, para poder dar o todo. Então, sem colocar o pé em Brasília, eu acabei dando um monte de furos aqui em cima de informações que eram geradas em Brasília. Isso aí antes da era, digamos aí, que nós temos hoje aí da internet. Hoje, com esse volume de informação, a informação mesmo é commodity. O grande desafio é o seguinte, é nesse volume de informação, como que eu defino um raciocínio, junto às informações, estruturo aí um todo lógico aí e apresento para o leitor. E depois você apresenta para o leitor e tem que se expor às críticas do leitor e até mudar ângulos de acordo com aquelas críticas mais fundamentadas, né? Então esse é o papel do jornalista hoje, é estruturar a informação, não é ir atrás. Você tem, obviamente, o jornalista investigativo, que vai atrás da informação, que tem o furo. Isso aí a gente pode falar no meio aí da conversa, aí que o furo, hoje, esse jornalismo investigativo virou cúmplice de organizações criminosas aí, né? Isso é uma distorção que não é só a Veja que tem. Mas, de uma maneira geral, o jornalismo é você pegar as informações que estão disponíveis e saber como que você transforma num todo lógico, hierárquico e organizado.
Você tem um padrão americano que entrou no Brasil aqui nos anos 60, 70, pela Veja. Pela Veja, que consiste no seguinte: a notícia é um produto como outro qualquer, você tem que apresentar da maneira mais interessante possível. E não tem nada que supere em algo interessante, espetacular e tudo, do que você imaginar a matéria. Os fatos, em geral, são muito chatos, os fatos. Então você tinha as reuniões lá que você pensava a matéria dentro daquele enfoque espetacular. E o repórter saía para preencher declarações lá que davam aparência de objetividade. Mas você tinha uns links, você tinha muita imaginação para a pauta naquele período, e você tinha links com o mundo real. Alguns links, pelo menos. Com o tempo, o que aconteceu? Quando você chega aos anos 80, que a imprensa sai da censura e começa a crescer, a campanha do impeachment, para mim, é um divisor de águas. O Watergate e o impeachment aqui. O impeachment se praticou naquela campanha do impeachment, até então, o pior jornalismo que eu já havia visto em toda a minha carreira lá. Tanto que antes da campanha, eu era o cara que mais criticava o Collor. Isso aí está no livro do Cláudio Humberto. E o Collor, de uma vez, se assustou, se surpreendeu, porque eu fiz uma coluna desmontando uma falsa acusação contra ele. Eu sofri 4 processos do Collor lá. Mas quando começou a campanha, aquele negócio, você fica 30 dias, você fala que o presidente é suspeito. Está cercado de gente suspeita. Mais 30 dias que o presidente é suspeito. Mais 30 dias que o presidente é ladrão. Você chegou no máximo. Mas a cobertura continuava, e o leitor queria sangue. Então você partiu ali para uma coisa escatológica, né? Aquele foi marcante por isso. Primeiro você matou todos os filtros da imprensa, todo mundo queria a caveira do Collor, então pouco importou se a notícia foi estuprada, foi... O que se inventava, passava. E os jornalistas que praticaram isso fizeram nome na época. Então serviram de parâmetro aí, de modelo para uma geração que veio, que eu achei que seria a pior geração jornalística, e até ver a geração pós-mensalão, que é campeã também, né? Então ali você foi perdendo total. E daí você comete um erro de enfoque monumental, que entra as novas mídias, não apenas a internet, mas o próprio rádio passa a ser com CBN e Bandeirantes, passa a ser um agente importante de notícia, né? A televisão descobre a figura do âncora, primeiro com Boris, depois outros. Então, o jornal, para competir, sem ter agilidade dos demais, passa a emular o que era típico de outros veículos. Então, os colunistas se tornam o quê? Âncoras. Eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui para me indignar que nem o leitor. A Folha, eu fiz vários artigos na época, ela falou, isso aí é concurso de quem fica mais indignado aqui, ué. Se o leitor está indignado com alguma coisa, ele está indignado por quê? Porque ele se vê impotente, porque ele não está entendendo. O jornalista tem que ficar acima disso, pegar as informações necessárias aí e passar para o leitor, e não compactuar meramente com a indignação do leitor, né? Você passa a abordar temas curtíssimos aí, matérias muito curtas para competir com as matérias curtas da internet, que tem 500 mil recursos a mais, né? E daí você abre mão de ser um jornalismo de opinião, de ser o quarto poder nesse sentido, que você tem na imprensa de países desenvolvidos, na Inglaterra, na própria França, nos Estados Unidos, que é aquele jornal que discute os temas nacionais relevantes. Então você não pode misturar, ou eu faço jornalismo de sensacionalista para vender mais, ou eu faço um jornalismo sóbrio para ter peso, para ser uma das instituições nacionais. Aqui, com a campanha do impeachment, se achou que podia manter mesmo poder e influência, abrindo mão de qualidade de filtros jornalísticos. E ali se descambou, né? Eu tenho esse livro que eu lancei em 2002, que é o Jornalismo dos anos 90, que eu pego 20 casos lá de massacres que foram cometidos, usando alguns recursos. Quando você pega os clássicos aí da democracia aí, eram recursos que eram vistos lá atrás, já, sabe? Que eram vistos lá atrás, que é o efeito manada, o fato de nas sociedades democráticas todo mundo é individualista e quer ter a opinião da maioria para não ficar isolado. Então a exploração do efeito manada e a criação desse mundo, a parte do mundo real, né? O que é a imprensa? Você tem todo esse conjunto de informações no mundo, a imprensa ela cria um mundo dela. Quando você tem uma imprensa competitiva, ela se regula. Então, se um jornal exagera muito aqui, o outro desmonta aqui. Nos Estados Unidos, quando você descobre algum jornalista que
escrever uma matéria falsa aí, os concorrentes vão em cima matando, né? Aqui no Brasil, num certo momento, você criou um pacto entre os jornais que você não tinha mais esses controles, né? Os próprios autocontroles. Isso aí, esse meu livro, Jornalismo dos anos 90, a primeira parte inteirinha é contando os expedientes aí de esquentar a matéria, né? E o que houve demais lá foi essa questão do título não ter nada a ver com a reportagem, né? O Globo, tempos atrás, ele coloca lá, Lula vaiado em manifestação. Uma foto do cara chegando perto do Lula, assim, um ar ameaçador. Quando você vai ver o título, você tinha uma manifestação contra não sei quem lá em Brasília, o Lula chegou perto, o pessoal viu, ficou encantado e foi lá abraçar o Lula. A matéria dizia isso. Agora, quando você pega isso aí, são barrigas explícitas, né? O repórter é o que reporta. Você tem um conflito que se instalou principalmente quando começou esse pacto entre os jornais a partir de 2005, um conflito entre o que a gente chamou o aquário e a redação, e a rua. É um caso muito interessante que você vê aquele caso dos cubanos aí, aquele carnaval, os boxeadores que o governo brasileiro deportou e tudo aí. Quem deu o furo, que matou com essa história, foi o Extra, que é o jornal sensacionalista da Globo, que foi atrás lá, descobriu que eles tinham ido numa esbórnia lá, foram enganados pelo empresário lá e pediram ajuda. Mas foi o Extra, por quê? Porque não estava embaixo daquele pacto político dos 4 jornalões, né? Então isso aí, quer dizer, o repórter, esse disparate entre o texto da reportagem e a manchete é tipicamente esse conflito aquário-rua, né? Então você tem... E você vê, os repórteres... E o pior dessa história é o seguinte, o repórter sério vai lá, faz o trabalho sério, a manipulação é feita na redação. Mas você abre um baita espaço para malandragem. O sujeito vai lá, se dedica. De que maneira que você induz o repórter a ir para o lado A ou B? É o destaque que você dá, é o elogio que você dá, é a chamada de capa que você dá. Então o repórter fica lá 1 dia, 2 dias, aí, caindo de cabeça, fazendo um trabalho sério. O trabalho é desvirtuado do título ou não tem destaque. O outro inventa uma história e é consagrado. E daí entra alguns pontos muito importantes aí, que é uma associação que já desempenhou um papel muito importante aqui, jornalístico, é a Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo, que ela tem sido absolutamente leniente com o que ocorreu nos últimos anos com o jornalismo investigativo, cujo desenlace mais trágico aí é essa relação Veja-Cachoeira. Você tem caras aí que qual cacife que eles têm para ser contratado aqui ou ali? É ter um bandido do lado para passar informação. E não é aquela informação... A Veja fala, pô, mas a informação... pouco importa quem manda a informação. Ué, pouco importa desde que você pegue a informação, trabalhe a informação e saiba que você não está beneficiando um bandido do outro lado. Se você pegar as capas da Veja, aí, 20 capas, a gente publicou no blog, alimentadas pelo Cachoeira, do jeito que vinha eles publicavam. Não tinha trabalho jornalístico. Tinha uma maluquice, nem aquele teste da verossimilhança, que é o primeiro teste que você faz. É o primeiro teste que você faz. Pô, eu peguei aqui o cara mais manjado do governo cubano, um governo quebrado, pega uma garrafa, pega uma caixa de bebida, enfia dólares na caixa de bebida. Eu peguei minha filha pequena na época e falei, ô Bibi, vê quantas notas que cabe numa garrafa. Eu, vai, não cabe nem, cabe meia dúzia só. E daí vem no aeroporto de Brasília, depois do caso Lunos, de ter dado o caso Lunos, sabendo que você tem esquemas aí de serra, com Polícia Federal e tudo. Do aeroporto de Brasília vem para Viracopos, de Viracopos vai para a sede do PT, carregando notas. E Cuba tem uma tradição o tempo que tinha dinheiro, ela tinha uma tradição de mandar dinheiro aí para as guerras revolucionárias, através de trade, através de doleiro, era um esquema sofisticado. Achar que você punha em garrafa, por quê? Porque o Cachoeira, aquele grande jornalista, grampeou lá e viu que não é o embaixador cultural cubano lá, ia mandar, tinha oferecido aí pro PT ou pro Lula aí umas garrafas de rum, ou seja lá o que for, e deduziu que ali tinha dinheiro. Daí passa para a Veja que publica sem checar, sem nada, né? A imprensa alternativa, ela tinha um baita problema lá, que era a distribuição.
Então, como é que você competiu? A Carta Capital, que está no mercado convencional, ela tem um baita problema, que é a distribuição. Quando você está na internet, está na mesma base tecnológica, na mesma plataforma. Por que a Veja parou de divulgar a edição impressa dela no sábado de madrugada? Você fala, não, para não canibalizar a edição, não, é só assinante que podia pegar. Por que ela parou? Porque ela soltava o factoide dela, em meia hora a gente destruía. Um levantava daqui, o outro levantava dali, e os leitores iam levando que nem abelha, aí, jogando pólen para todo lado aí, né? Então, digamos, hoje, esse ponto é importante, porque se você for ver a mudança que está se dando no âmbito do próprio regime democrático, com a entrada de novos atores aí, você pegar o modelo da democracia convencional, você tem lá os 3 poderes, tem os partidos políticos, e você tem a mídia, que sempre fez meio campo. A mídia, ela sempre foi aquela que pegava os poderes econômicos aqui, os poderosos aqui, e passava, vendia o discurso, que não estou dizendo que não levava a um desenvolvimento, o capitalismo mostrou que é relevante aí, o papel do empreendedor, mas ela fazia mediação na política econômica do dia a dia. Então, digamos, você tem as eleições. Nas eleições, tudo bem, você tem lá os seus candidatos, mas no dia a dia, a política é outra. É a mídia que comandava com outros poderes. Mas lá nos Estados Unidos, mais uma vez, dentro de uma estrutura mais competitiva, mais concorrencial, né? Então aqui, o pessoal fala muito do sem mídia, né? Os sem terra são sem mídia, são. Movimentos sociais são sem mídia, são. Mas não apenas eles. A indústria é sem mídia. Os temas rurais são sem mídia. Eles só usam o agronegócio para combater o MST. Então o único setor que se via representado era um setor, o mercado financeiro. Você pega 2008, a atividade, venda de máquinas e equipamentos caiu 40%. Tragédia. Não virou notícia. Meio ponto de IOF, virava notícia e manchete. Então você desvirtuou todo o jogo político e econômico. O Tarso era interessante que ele, quando criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ele falava, se não vier pressão de fora, porque internamente o governo, ele reflete, mesmo sendo um governo mais à esquerda ou mais à direita, ele reflete o jogo de poder que você tem na sociedade. Então aqueles setores que têm mais ressonância lá fora, Banco Central e Fazenda, tinham preponderância sobre os demais. Então quando vem a internet, você tem antes da internet, você tem as organizações sociais todas, porque você tem 2 atores que brigam para serem os representantes da opinião pública, que é o político e a mídia. O político, houve uma implosão com o próprio advento da sociedade civil, as ONGs. Você pega uma ONG, hoje ela tem mais legitimidade para tratar um tema do que o deputado que se diz padrinho do tema, né? E do ponto de vista da mídia, você teve a implosão com a blogosfera. Então você tem um caos absoluto hoje. A pessoa fala, pô, mas isso é o caos, vai se organizar. Mas hoje você tem uma quantidade de vozes tão grande representada na internet que não cabe mais dentro de um partido político. Então a crise dos partidos políticos, o PT ele se mantém porque tem até esse caso maledito aí da Elizabeth, aí tem a figura do Lula e agora a figura da Dilma, né? Mas hoje a diversidade de opiniões é tão grande que não cabe dentro de um partido político. Então você vai ter que refazer o próprio conceito de democracia formal aqui. Eu acho que com o tempo alguns temas você vai ter eleição direta, né? A eleição para temas, lei tal, você vai ter votações diretas para algumas questões, né? Mas eu não sei ainda o modelo que vai substituir isso aí, porque também dentro da internet tem um caos também. Uma coisa são os jornais, outra são as empresas jornalísticas. As empresas vão continuar, mas cada dia de vida para o papel é sempre menos. Isso aí é irreversível, é questão de tempo aí é muito desvantajoso. É que nem o vinil. Você tem uma nostalgia, você está acostumado aí. Mas cada dia de vida é menos. Porque, veja bem, ele tem um custo fantástico. Se você for pegar a empresa jornalística, ela tem investimento como se fosse uma indústria. Ela tem capital de giro, como se fosse um comércio aí. Ela tem uma estrutura de pessoal, como se fosse serviço, uma distribuição de varejo. Ela se mantém em pé pela influência política só. Então, você não teve uma mudança mais rápida aqui, porque você tem alguns problemas aí de direito econômico aí que são tolerados aí pelo Ministério da Justiça. Que é a questão do bônus de veiculação, que cria um cartel. Se não fosse isso, essa
cumplicidade entre agências de publicidade e esses grupos aí, o papel já tinha desaparecido, já tinha murchado fantasticamente e o virtual já estava muito, muito acima do que está hoje, né? Mas, por outro lado, se você for pegar o poder político que resta aos jornais hoje, o último poder político que resta é a primeira página do jornal impresso. É aquela manchete que, em geral, não reflete o texto. Se você joga uma manchete dessa na internet, tem o mesmo impacto que uma manchete do meu blog lá, e eu garanto que do meu blog tem mais credibilidade. Com o Facebook, você está acabando com esse anonimato. Então, o Facebook, a tendência com o tempo aí é você permitir que as pessoas entrem com o login do Facebook. Facebook você tem lá, você pode criar um perfil falso, mas você tem um conjunto de informações lá que o anonimato fica mais difícil, né? Mas se você for pegar os primórdios aí da internet, as salas de chat, tudo, entravam muitos anônimos lá e soltavam a franga. Hoje, eu até outro dia escrevi sobre a etiqueta na internet, você tem uma baita de uma agressividade. Eu entrei em uns 2 ou 3 grupos de Facebook aí que tinham comentários sobre coisas minhas lá, de uma agressividade monumental, Facebook e Twitter. E o cara se identificando, mas com uma agressividade monumental. Daí você fala, esse mesmo cara, se estivesse num ambiente tradicional, online não, um ambiente real aí, presencial, ele faria isso? Não. Ele viria te ofender na frente dos outros? Não. Mas na internet, mesmo se identificando, com a virulência, outro dia um me chamou de... me xingou feio lá, no Twitter. Daí, como tinha lá o Facebook dele, eu entrei lá no Facebook dele e falei, fulano, então de que você falou isso aí? Você desculpe, escapou na hora. Então, digamos, essa agressividade do... Eu sempre tive uma discussão aqui com um grande médico aqui em São Paulo, que um médico que tem uma bela formação sociológica, ele acha que internet tudo você vai colocar para fora o que tem de pior aí. Eu acho que você vai ter um período onde você pode ter isso que tem de pior, essa agressividade e tudo, mas depois você vai decantando um pouco, né? Mas, efetivamente, digamos que a internet, as discussões da internet, elas estão longe de regras, de etiqueta que você tem no mundo real, né? Veja bem, ali eu tenho dois tipos de comentarista. Aquele que é cadastrado, o que é cadastrado, o que ele coloca já entra. É automático. É automático. Quando você tem... E você tem a possibilidade de denunciar. Os cadastrados podem denunciar comentários. 3 denúncias, suspende o comentário e daí a gente analisa. Porque às vezes pode ser questão política só. Quem não é cadastrado passa por mediação. Quando você tem volume muito grande, então, digamos, quando você pega os ataques, eu fui ver depois, lá deletei um monte, lá eram de cadastrados. Alguns deles, eu vou atrás lá e vejo lá o histórico. O histórico, você vê que é um cara barra pesada, então você tira de vez o sujeito, né? Agora, eu diria que o meu é o que tem mais filtro, mas é quase impossível você colocar... E durante o dia, tem um repórter que passa o dia inteiro lá, filtrando os não cadastrados. Mas às vezes passam coisas lá que... Mas esse desrespeito com a morte é a parte mais baixa que tem com... terrível. Não, e esse julgamento moral pela posição política da pessoa, sabe? Não tem cabimento. O Jomir é um dos melhores caras aí, colegas, e de repente começam a fazer um julgamento moral dele em cima de posições políticas, até de editoriais que ele leu, que era da casa, não era nem dele. Né? Mas nem que fosse, ué. Pô, mas isso faz parte dessa polarização, desse jogo de torcida aí. Se você entra nos jornais e sites que não tem moderação, não dá para ler. Não adianta dizer que é troll de direita, é todo lado. Mas aí entra esse efeito manada aí e essa valentia do virtual, né? E essa valentia. Eu peguei uma vez um sujeito, professor de química da Unicamp. Ele começou a entrar no blog, eu estava ainda na UOL, depois fui para o IG, daí começou a encher muito, precisava ser muito agressivo, eu passei a bloquear, então ele entrava com vários pseudônimos lá, mas ele sempre entrava com o e-mail dele e entrava no número 1, aí parecia serial killer, sabe? Entrava com... Daí eu tracei um perfil do que era aquele sujeito nas primeiras salas de chat lá atrás, né? O sujeito que entrava lá, que é o sujeito que tem dificuldade no relacionamento pessoal, tem dificuldade com uma namorada, isso e aquilo, mas como ele é relativamente intelectualizado, ele entra naquele ambiente e assim como o sujeito que mostrava antes o cartão de crédito da American Express para ganhar status, ele mostra uma fluência maior para escrever. E comecei a descrever, ele endoidou, bicha. Endoidou, disse que ia me pegar. Disse que...
Eu não coloquei a identidade dele, eu descrevi um tipo que é comum na internet, né? Mas isso aí é um pouco das doenças sociais aí provenientes dessa nova forma de comunicação. Que tem coisa muito interessante, tirou muita gente aí de uma solidão monumental. Então eu tenho, por exemplo, tenho professoras aposentadas aí de Florianópolis que passaram a frequentar o blog e ficaram amigos. Mas, por outro lado, abriu espaço também para uma doença social dessa agressividade monumental aí que... periodicamente, eu publico posts lá recomendando o pessoal a usar o botão de denunciar, não permitir ataques. Mas você reitera, daí você dá um tempo, começa a descambar. Daí você reitera de novo, daí começa a descambar. Sabe, apelidos pesados, ataques morais. E quando você tem esses episódios aí de maior impacto, aí, mensalão, daí vira uma loucura, né? Vamos pegar blog. O que é o público do blog? É o público homogêneo. Tudo bancarizado, adulto. Como consumidor, é um público homogêneo. Então, para você focar as campanhas, é o que de melhor pode ocorrer. Recentemente, o BNDES fez uma campanha que ele anunciou até na home da UOL. O rapazinho que entrava lá para ver site de mulher pelada, o BNDES pagava. A criança que entrava lá pagava. Por que esse negócio? Porque é a home da UOL. Então, daí você tem uma análise técnica que você pode discutir. Agora, discutir, por exemplo, vamos pegar, digamos, essas críticas que se fazem aos blogs. Por exemplo, eu sou jornalista econômico. Quando eu entrei nessa guerra contra Serra, essas loucuras todas aí, todas as grandes empresas que patrocinavam o site que já era antigo e o blog pularam fora com receio. Receio mesmo. Em 2010, a Caixa Econômica, nós tínhamos já um contrato muito antigo com a Caixa Econômica. Esse contrato era para ser renovado em outubro de 2009, seguraram até junho de 2010. Seguraram por quê? Receio de levar tiro. Porque quando você pega os poderes, o ministro do Supremo fala, eu não tenho medo de nada, porque é poder contra poder. Quando é o Estado contra o Executivo, o Judiciário, é poder contra poder. Quando entra o poder da mídia, ela individualiza o ataque, o assassinato é individual. Então o sujeito que está na ponta lá, ele se pela de medo. O Banco do Brasil, nós tivemos historicamente com o Banco do Brasil, lá patrocínios, a gente fazia a carta ouro do Banco do Brasil, mas lá atrás, quando começou o tiroteio, fora. Voltou agora, 2 meses. Fora. Por quê? Porque tem a pessoa física lá que tem medo de levar tiro. Então, digamos que a publicidade, eu tenho o Bradesco lá hoje, tem grupos que patrocinavam, que estão voltando agora, porque tem... Agora, você entrar nessa guerra, esse que é o ponto central. Quem entra nessa guerra na linha de frente, só tem a perder. Só tem a perder porque qualquer patrocínio... Primeiro, vai ter um receio geral de patrocínios, e qualquer patrocínio que vier vão imputar a essa guerra. Então, é complicado. E mais uma vez, se você for ver o público por exemplo, o meu blog aí, em outubro, ele deu uma média de 100 mil visitas diárias. Isso é coisa de gente grande. Público homogêneo. Público formador de opinião. Você não tem... Você pode ter os trolls e tudo, mas quem forma opinião na internet é o público de blogs. Seja blog à esquerda, à direita. É o público mais relevante que tem em termos de formação de opinião. No entanto, a home da UOL merecia uma publicidade que o blog não merecia, porque quem fosse dar a publicidade ia ficar na linha de tiro, né? Você tem um outro ponto, por exemplo, que é a questão que é crime de direito econômico, que é essa questão do bônus de veiculação, em que as grandes empresas pagam um percentual cada vez maior, dependendo de metas do que as agências trazem para ela. Isso é crime de direito econômico, isso é cartel. Nos Estados Unidos dá bacana isso aí. Aqui o pessoal tem... Então, digamos, o governo, ele se sujeita a isso. E o que ele faz aí, o que a publicidade oficial faz, alguns veículos, aí sai um pouquinho da média quando começaram a investir em jornais e rádios de interior, que são migalhas, né? E no caso de blogs e portais, por exemplo, fizeram um carnaval com o negócio da Caixa, que patrocinava meu blog. A Caixa estava no Noblar, estava em blogs da... A Petrobras fez campanha em blogs da Veja, tudo, não fez na minha... Mas é um produto... Aí que está o negócio. A internet, ela rompe com essa
vai romper, não rompeu até agora por conta dessa catalisação, rompe com esses diques que impediam a publicidade de sair dos grandes veículos. Porque antes é o seguinte, pô, eu vou na Veja, porque a Veja tem uma baita tiragem, tem reputação, tem isso, tem aquilo. Quando você vai para a internet, você fala, pô, mas você tem um preço. O preço é o seguinte, quanto que você paga por 1000 acessos? Então, esse preço, o cara que frequenta o meu blog, eu frequento o blog, a UOL e tudo, é o mesmo público. E como eles têm mais audiência, vão ganhar mais, pelo volume, mas não pelo preço. Então, digamos, isso aí democratiza o acesso. Mas isso não está acontecendo, não é? Muito lentamente. Muito lentamente. O setor público tem feito isso. Você tem a Caixa e o Banco do Brasil, que são grandes anunciantes, mas o Bradesco entrou recentemente. Mas o bloqueio que você tem nas agências de publicidade é monumental. Você trabalha com cinema. Você sabe o efeito que a exposição provoca em pessoas com 20 anos, com 25 anos, com 30 anos. Você pegar pessoas com 60 anos lá, deslumbrados pelos holofotes da mídia, é o fim da picada. Pega o Celso de Mello lá fazendo aquele discurso como se estivesse falando para a história, e na outra ponta você tem a TV Globo, lá, sabe, o Fux com aquela coisa horrorosa, o poeta lá, nossa senhora, Aires Brito, meu Deus do céu. Eles se expuseram de tal maneira que passaram a percepção de um deslumbramento que não podia ter ocorrido. Você tem lá Carmen Lúcia, Weber lá e outros lá, o Lewandowski e tudo, independentemente do voto para cá ou para lá, que tiveram um comportamento sóbrio. Mas de repente você vê lá o Joaquim Barbosa lá, com cada qual querendo chocar mais. Você pega o Marco Aurélio Melo, que eu gosto muito dele, até prefaciou meu livro lá. Eu tenho que chocar, então como que eu vou fazer para chocar? O Marco Aurélio sempre chocou, porque ele sempre jogou na contramão. O que ele faz? Ele defende o golpe de 64. O ministro da Suprema Corte defendendo um desrespeito constitucional, para poder chocar. Parecia um jovem repórter aí que fala, pô, como que eu vou fazer? Já falaram tudo isso aqui, o que eu vou fazer que eu posso fazer para chocar mais ainda, né? Então, olha, eu já vi, esse negócio do holofote da mídia é uma baita... Você tem duas coisas que a mídia utiliza. É o ataque e a lisonja. Eu já vi muitas vezes aí como que a lisonja consegue pegar pessoas fracas aí. Mas ministro do Supremo, então como brasileiro fiquei envergonhado. Não foi a sentença em si. Foi a maneira como se entregaram aquele show, né? Vamos pegar o efeito na ponta. Eu participei outro dia de um seminário, daí veio uma senhora, sogra do Orlando Silva. A filha dela estava grávida. Ela virou para mim e falou, olha, queria te agradecer porque ligava o parente de todo lado e a gente mandava ler o seu blog para mostrar que o Orlando e minha filha não eram desonestos. Isso é o ponto mais covarde. Eu enfrentei a Veja aí numa batalha. O ponto mais covarde é o seguinte, você entra e você fala, pô, eu vou enfrentar, sabe, você põe a faca na boca, embrenha no mato, fala matar ou morrer. Mas quando começam os ataques, começa a pegar a sua família. Daí você olha e fala, pô, mas eu tenho direito de fazer o que eu estou fazendo com a minha família. E daí desmonta. Desmonta alguns. Eu, para começar a guerra com a Veja, peguei minhas filhas mais velhas, a minha mulher na época lá, e expus aí. Falei, olha, vou começar uma guerra, mostrei as baixarias daquele pistoleiro da Veja lá, falei, isso aqui vai piorar 10 vezes, vai atingir vocês. Então, eu estou comunicando a vocês aí para vocês me ajudarem a tomar decisão junto com vocês, né? E as filhas foram fantásticas, né? Pai, mas se você não entrar nessa, você vai ficar doente, vai morrer, vai... Então, compreenderam bem, mas o peso que dá, sabe? Você sair de manhã, você tem filha pequena, sai de manhã, você não sabe o que a filha vai receber de input na escola. Eu tinha uma caçulinha lá que era mais desligada, falei, pô, essa tranquilo que é desligada. Até o dia que alguém falou na classe que o pai lia a Veja, ela ficou de pé e falou, não gosto dessa revista porque falou mal do meu pai. Então é uma covardia monumental. Eu conversei com um desses que foi alvo aí da Veja, ele contava isso. Foi alvo do Jornal Nacional, que aí é muito pior, né? Ele falava, minha filha chegava na escola e voltava e falava, papai, você é desonesto, você... Então, digamos, isso aí é de uma covardia monumental, porque você pega esse caso, Orlando Silva, que você não tinha pé nem cabeça a acusação lá, mas os parentes chegavam e ligavam desconfiados. Por quê? Porque não tem noção, não tem discernimento.
Mas o erro dos jornais é achar que, pelo fato da maior parte dos seus leitores não terem discernimento, eles podem atuar impunemente, né? Um dos recursos de retórica que utilizavam aqui é começar a te atacar por coisas que você tem e que você pode se expor se a pessoa te atacar. Então eu faço ataque preventivo. Como é que é? Aquele negócio do ladrão que grita, pega ladrão. E você tem algo que eu aprendi lá atrás. A vantagem da idade é a experiência. Antes de começar a série da Veja, eu conversava com a minha mulher e falava, olha, vou dar mais um tempo, mais 3, 4 meses, porque você cria um crescendo, você começa a viciar o leitor em escatologia. Só que é o seguinte, a demanda do leitor, ele é como se fosse viciado em droga ou pornografia. A demanda do leitor é muito maior do que você pode atender. Isso aí ocorreu na campanha do impeachment, que a campanha do impeachment você começa a dar aquilo que o leitor queria, quando acaba, que você não consegue atender aquela demanda, você cria um vazio. E o vazio que resultou da campanha do impeachment foi a escola base. Que os caras acordavam de manhã querendo sangue, querendo coisa escatológica mesmo, não bastava o crime normal, não bastava a culpa normal, sabe? Você falava, esse é o novo estilo jornalístico. Eu falava, bem, cara, se esse for o novo estilo jornalístico, eu desisto. É impossível isso ser normal. Aquela agressividade permanente. Né? E daí vai indo, que esgota. Esgota. Esse estilo esgotou em 2006. Foi mantido? Foi mantido, quer dizer, você pega hoje o público que tem a opinião formada por jornal, pela imprensa, por esse estilo aí, é o público mais desinformado possível. Eles são que nem torcida organizada, não são de um nível melhor que Mancha Verde, que torcida do São Paulo, do Corinthians. O estilo é esse. Então, a imprensa, quando entra nessa armadilha desse estilo escalafobético aí, achando que tinha conseguido a pedra filosofal, o poder absoluto, porque você não tinha o poder judiciário para te segurar, você não tinha... Os 4 veículos estavam amarrados entre si, então você não tinha um contraponto. E eu acho que vão ter que discutir o que está acontecendo na Inglaterra. Tem que ter limites. Não são limites políticos, não. Você tem que ter um órgão que seja independente, que nem a Inglaterra está discutindo agora, para dar o direito de resposta. O poder continua terrível. Continua terrível. Mas eu estou dizendo o seguinte, ou você aposta que esse país vai se civilizar ou não. E o Brasil é o seguinte, tem que levar em conta que aqui sempre com uma defasagem, você tem ajustes que já ocorreram em outros países. Se você pegar a imprensa mundial, você tem Watergate, que transforma a imprensa espetáculo no maior poder político do maior país do mundo. Se pegar nos últimos anos, qual o melhor jornalismo que se fez sobre o Brasil? BBC, El País, com todo o viés aí do correspondente deles aí, Financial Times. Por que você conseguiu ter uma visão de Brasil aqui, até o papel, a própria visão do Lula, contra todo esse aparato midiático? Porque você tinha uma cobertura externa. Eu acho que você tem que ter regras aí. A regra é em cima das concessões. Não tem cabimento. Hoje, com a diversidade de opinião que tem aí, a opinião hegemônica é de uma família. Pô. Não tem cabimento um negócio desse. Por que eu estou dizendo isso? Porque a imprensa ela perdeu a legitimidade. Ela ganhou uma baita legitimidade nos anos 80, quando o seu Frias abre a folha para todos os setores. Ali a imprensa ganha uma legitimidade. A Folha era amada naquele período. Com todos os abusos que ela já cometia, de manchete, tudo, era amada. Quando você fecha tudo, e todos os jornais passam a refletir um grupo minoritário ainda por cima, e passa a manipular a informação, então... A grande malandragem do Aires Brito foi essa história de que a liberdade de imprensa é um dos direitos fundamentais. Não é. O direito fundamental é o direito à opinião, à liberdade de expressão. Então, a liberdade de imprensa, a imprensa é um meio para se atingir esse fim. Quando ela cumpre a sua finalidade, ela está agindo legitimamente. Quando ela não cumpre, ela não está agindo legitimamente. Mas como ela é uma organização empresarial, nem tudo o que ela... Estou pensando no mundo ideal, né? Mas nem tudo o que ela publica visa o bem comum e sim os interesses específicos dela. Então você tem que ter um agente regulador externo. No caso aqui você fica 4, 5 anos para conseguir uma ação na Justiça de Direito de Resposta e vem o Aires Brito no Supremo e diz que o CNJ vai criar uma comissão para impedir as sentenças abusivas dos juízes contra a mídia. Como é que fica? Esse é o poder maior que tem no país. Não tem poder igual. Não tem poder igual. Esse poder, os ministros tremem com esse poder. Eu publico coisas na minha série da Veja em que um desembargador aí do STJ foi massacrado pela Veja porque deu um voto, uma sentença contra o Daniel Dantas.
uma juíza lá no Rio de Janeiro que foi massacrada pela Folha, depois se descobre que ela, o cara que ela dizia que tinha tentado suborná-la lá, o cara é preso porque era um subornador, o corregedor que investiu contra ela é condenado a 2 anos de prisão depois, mas como que fica naquele momento? Aquele momento em que ocorre o assassinato de reputação, que o cara consegue... O que aconteceu com a mídia que fez isso? O cara, o desembargador está preso lá, está condenado, o outro está preso, e os jornais que fizeram esse jogo. Então, se você não estabelecer limites aí, eu acho que esses limites vêm porque a imprensa perdeu o rumo. Ela não aprendeu em 2006, não aprendeu em 2010. Eu digo que esse negócio da Cunha ter recuado, eu sei o que é enfrentar esse jogo. Outro dia eu participei de um debate no 11 de agosto com uma colega colunista. Ela falou, não tem isso não, eu nunca o dono do jornal ligou para mim pedindo para mim mudar minha opinião. Eu falei, mas claro, você sempre deu a opinião que ele queria, né? Você tem uma dificuldade do jornalismo, mas você criou um padrão de guerra aí que não existia antes. Você tem o efeito manada. Assim, quando eu erro junto com a maioria, o meu erro é minimizado. Eu, nos anos 90, eu enfrentei desde a escola base. A escola base foi o primeiro a investir contra aquela cobertura da mídia. Eu tenho um monte. Esse livro tem 20 histórias que eu invisto contra a cobertura da mídia. Quando terminou a CPI dos precatórios, que eu fiquei um mês sozinho, brigando, inclusive com a cobertura da Folha, eu estava certo no final, o Otavinho procurou e falou, já sei o jeito que a gente tem que trabalhar. Sempre que todo mundo falar A, a gente fala B. Não, você para falar B é um baita de um risco. Porque se você erra sozinho, você está morto. Então você já tem essa tendência inicial do efeito manada, de sair com a maioria para não correr risco, né? E depois você teve, a partir de 2005, essa pasteurização da mídia. Acabou o contraditório. A minha saída da Folha, a saída do Franklin, da Tereza, foram sinais muito pesados aí que você não podia mais. Então o que aconteceu? Jornalistas de personalidade lá recuaram. Típico, o Jânio, que é um baita de um cara lá, ele recuou porque viu que os limites tinham ficado muito estreitos. E agora, quando os limites aumentam um pouquinho, ele volta. Mas outros jornalistas aí, inclusive alguns com muito nome, jogaram 40 anos de carreira no Vala, na vala aí, por quê? Porque passaram a dar o que o jornal queria. Todo dia tinha que bater no Lula, 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 bater no... Então perde totalmente a eficácia, né? Quando você tem a campanha de 2005, que você tinha essa ameaça dos grandes grupos entrando, a imprensa, os grupos aqui jornalísticos mal das pernas, sem saber como se posicionar, eles acham que se unindo, eles poderiam derrubar o Lula e voltar aos tempos de glória do pós-impeachment, né? E ali você cria essa unanimidade aí de pensamento que não deu espaço. Os oportunistas entraram aí, se abriu um mercado aí para esse discurso raivoso de direita aí, que foi ocupado por malandros aí muito talentosos. E daí o pessoal que podia fazer o contraponto pulou fora. A Folha tinha o melhor colunista que surgiu da geração nova aí, saiu. Eu vou te falar, os momentos que eu fiz autocrítica no jornal foram os momentos que eu cresci jornalisticamente. A autocrítica ela é importante, né? Mas você tem... nos últimos anos, não, a autocrítica sempre foi difícil no jornalismo, sabe? Sempre foi difícil, você admitir. Eu lembro uma vez, só para você ter uma ideia, começam aqueles massacres da escola base, por Babodega. Babodega eu fiquei indignado, eu escrevi uma coluna. Babodega foram um casal de namorados que foi morto lá no bar em Moema. E teve uma baita campanha da mídia, o delegado prendeu 5 favelados lá e torturou durante um mês aí, e os caras eram inocentes. Daí um promotor opinou pela libertação deles, a imprensa caiu matando, daí eu caí matando, defendendo o promotor e tudo. E fiz uma coluna indignada. Como que os jornalistas ficaram 30 dias lá, não denunciaram que os caras estavam sendo torturados. Daí o Jornal Nacional fez uma autocrítica lá, que é a coisa mais curiosa do mundo, né? O repórter, que era o cara que mais tinha massacrado, o cara, escola base, o próprio Babodega, mostrava as manchetes, fazia uma baita crítica à mídia, pelo menos tinha crítica à mídia lá, né? Aos exageros da mídia, como se o Jornal Nacional não tivesse nada. Mas pelo menos você tinha um contraponto. Não, você tem que ter o pé da realidade, né? Mas a ficção, ela permite você
criar O interior do homem. algo que você só supõe na realidade, né? Só que você tem algo que todo produto você tem que ter as qualidades intrínsecas do produto. A geladeira você pode inventar mil coisas, pode ir à frente da geladeira, mas tem que gelar. O carro tem que andar. Então o jornal você pode fazer o que você quiser, mas a qualidade intrínseca da notícia, aquilo que é o seu produto. Quando a ficção começa a derrubar isso aí, é suicídio. É suicídio. Então os jornais são poderosos, eles são, evidente. Mas qual a credibilidade deles hoje? Junto a quem conta? Existe, ele foi muito desrespeitado aí, né? Tem um caso famoso aí no governo Collor, que é aquele Cabreira, que era o ministro da Agricultura, chegou para um colunista e falou, olha, eu vou te passar em off umas informações ótimas aí, nós estamos terminando um inquérito aí, vamos pegar uns trambiqueiros da Conab, isso aí. No dia seguinte sai a coluna do jornalista denunciando trambicagens na Conab. E daí, no outro dia, uma outra coluna do jornalista dizendo que, graças à denúncia dele, o Ministério foi obrigado a tomar providências. Anos 80, até meados dos anos 90. Onde ele bate com as aspirações, aí ele se torna... Ele entra na campanha das diretas, né? Faz uma boa crítica dos problemas que surgem, dos problemas políticos. Ele cria praticamente a geração de política que dominou nos anos seguintes aí, né? Mas ali havia uma preocupação, o seu Frias, por exemplo, tinha uma preocupação. O seu Frias tem uma história de empresário que passou por todas aí, né? Mas ele tinha uma preocupação monumental com a imagem, até pelo histórico dele, com a imagem do jornal, né? O jornal não tem imagem de isenção, de fazer todos os abusos lá, que a Folha sempre foi. Mas encantava até os seus leitores, parecia um adolescente dando porrada para todo lado, né? Ali foi um período, eu diria até o final dos anos 90 aí, em que com todos os abusos, é um período que eu sou muito crítico, eu tenho esse livro que eu soltei aí com os abusos, mas foi um período que a imprensa procurava se legitimar, sabe? Defender algumas bandeiras sociais, algumas... Vai ser totalmente diferente de hoje. Acabou, o jornalista vai ter que ser o mediador efetivamente. Acabou o monopólio da notícia pelo jornalista. Ou seja, se tem lá, você está fazendo o seu filme lá, você tem os fatos. Para virar notícia, tinha que vir um jornalista te entrevistar e publicar. Isso aí vai acabar gradativamente. Então, todas as associações, empresas, ONGs, movimentos sociais, todos eles vão ser produtores das suas próprias notícias. Mas vai ter que ter jornalista que domine a linguagem e tudo, né? Mas acabou aquele... Até é curioso que esses 2 TCCs que eu fui da mesa, a rapaziada fez um trabalho excepcional, com Bolsa Família, entrevistando os beneficiários. E com o Pinheirinho entrevistando os personagens. Eles fizeram aquilo que a imprensa não fez. Mas na hora de divulgar, a estratégia deles era só pensando em veículo convencional. E o que eu procurei explicar é que você vai ter daqui para adiante, vai ser cada vez mais importante o papel do jornalista. Acho que as faculdades hoje se tornaram importantes, elas não eram antes. Antes você estudava, você falava, pô, por 6 meses de redação eu aprendo tudo. Hoje, com 6 meses de redação, você desaprende o que você aprendeu na faculdade. Então as faculdades passam a ser úteis agora. Você pega essa faculdade que eu fui lá, mas é fantástico. Você fala, pô, mas eles estão ensinando linguagens novas? Não. Eles estão ensinando jornalismo, como se faz jornalismo. Porque se perdeu isso, né? E nesse jogo que você vai ter com todos esses blogs, sites, associações, todo mundo jogando informação na internet e brigando de igual para igual na internet, vai ter influência, poder, quem souber tratar melhor as suas informações. Então você vai ter uma competição, mas não é mais entre os jornais, né? Você vai ter uma competição... Você vai ter os jornais que vão pegar essas informações, vão trabalhar, vão ter formas diferentes de hierarquizar e tudo, mas o trabalho jornalístico ele passa a ser descentralizado, passa a ser cada vez mais importante.